Podcast Quatrícios. Episódio de hoje: Saudade. Olá. A formação do nosso grupo não é fruto de mera coincidência, não. Afinal, reunir 4 pessoas com o mesmo nome não seria uma simples obra do acaso. Sobretudo com o nosso nome. Sim, nós 4 somos Vinícius e nos unimos pelo ambiente digital. Com que propósito? Nem a gente sabe. Para falar de quê? Do que vier à cabeça. E falar para quem? Ora, inicialmente para a gente mesmo. Mas sejam todos bem-vindos. Agora vou apresentar um a um na ordem de chegada ao grupo. Vinícius Zimbrão. Doravante Zimbrão para não causar confusão. Ele nasceu jornalista, mas teimou em fazer educação física. Virou atleta, personal, modelo. Mas em algum momento a vida iria cobrar uma correção de rota. Dito e feito. Acabou também cursando jornalismo e se tornou até narrador de provas olímpicas. Zimbrão tem um sintoma clássico dos jornalistas natos. Num determinado momento da conversa, ele passa a te entrevistar, sem que ele próprio perceba. É engraçado para quem conhece o diagnóstico. Não estranhe se, de repente, eu o chamar de primo. Depois de anos de amizade, descobri que temos um grau de parentesco. Primo ainda vai nos contar seu lindo episódio de superação e luta pela vida. Palestrante, o mais novo dos Vinícius atende os 4 requisitos para ser recrutado e selecionado para esta missão. Tem Vinícius no nome, é bonito, inteligente e nada convencido. Marcos Vinícius Silveira. Doravante será chamado apenas de comandante. Marcos, como é tratado pelos pais, entrou na Marinha aos 14 anos de idade. Só saiu aos 40 e tantos, depois de ter viajado pelo mundo e comandado 3 navios militares, um feito raro entre os próprios marinheiros. Daí a alcunha que damos ao nosso capitão de mar e guerra. Reza a lenda que combateu piratas nos mares da Somália. Fato é, e comprovado, que participou de missões no Haiti e na Antártida. Não fez jornalismo, mas aprendeu a arte por osmose. É casado com uma jornalista e vizinho de cerca deste outro jornalista que o apresenta. Oficial da reserva da Marinha, o comandante bebeu da cachaça da navegação, da qual não conseguiu se livrar. Hoje, ele assessora diferentes entidades ligadas ao tráfego marítimo. Mora no Rio, mas vive em Brasília, onde as águas são turbulentas. Mar 10, ele diria. Também se enquadrou nos pré-requisitos acima citados e, portanto, é um dos quatrícios. Marcos Vinícius Freire. Doravante, também para não causar confusão, será chamado de Marcão. Pensei em dedicar as próximas 8 horas à apresentação do 4º componente do grupo. Há muito o que falar do nosso homem-polvo, o Vinícius das 6 profissões. Como a vida me ensinou a ser conciso, tentarei descrever alguns de seus tentáculos. Marcão começou a jogar vôlei com os pés. Sim, com os pés. Ele há de se explicar. Foi medalhista olímpico em 1984 e é o filho nobre de Bento Gonçalves, onde o pai do exército lá servia pelos idos de 1960. A coluna o forçou a se retirar das quadras, mas o Marcão gosta mesmo de fortes emoções. Entrou para o mercado financeiro e de seguros. Fez economia e marketing. Chefiou delegações do Brasil em Pan-Americanos e Olimpíadas. E não contente com o marasmo das coisas, acaba de se associar a uma grande empresa de comunicação digital. Como faltam 2 tentáculos para os 8 do povo, conjectura fazer medicina e depois estudar engenharia espacial. Vinícius Dônola. Doravante apenas Dônola, para não me apropriar do nome dos outros Vinícius. Eles são ciumentos. Sou apenas um contador de histórias que gosta de amalgamar relações. Fiz tão somente aquilo que os outros 3 adorariam ter feito. Papel de cupido. Apresentei um Vinícius para o outro, deu liga e eis que estamos aqui, partindo do nada para chegar a lugar nenhum. Para o comandante, isso deve ser
terrível. Bom, o tema do nosso primeiro episódio tem a ver com todo mundo. Atletas, marinheiros, empresários, jornalistas, donas de casa. Vamos falar de saudade. Por causa da pandemia, não podemos sequer ver as pessoas que nos são caras. Se possível fosse, quem você abraçaria agora? Com a palavra, você, Vinícius. Qual, Vinícius? A hierarquia diz tudo, é o comandante. Tá bom, então vou utilizar aqui da minha prerrogativa de comandante e vou escalar aqui o mais jovem do grupo, o Vinícius Zimbrão. Poxa, responde a pergunta aí. Um adolescente, né? Um adolescente. Adolescente, quase. Olha, eu acho que nesse momento de afastamento, né, obrigatório, eu acho que eu abraçaria a minha mãe. Acho que a pessoa que eu teria mais vontade de abraçar assim, seria a minha mãe, nesse momento aí de distanciamento. Mas a saudade, esse tema escolhido pelo Vinícius, né, é curioso. Quando vinha... Vinícius. Dona, eu vou fazer de propósito. O Vinícius, aí qualquer um, fica aí no imaginário. E aí, quando pintou esse tema, eu fiquei, né, fui buscar assim, o sentido da palavra e tal. Enfim, alguns dizem que não tem tradução em outro idioma, enfim, isso é até mito, né? Mas a questão da saudade, quando eu parei para analisar em mim, não me remete a uma coisa boa. Calma que eu vou explicar por quê. Porque saudade, né, esse sentimento saudosista, ele remete a algo que passou e não vai mais voltar. Então, por mais que você sinta falta de alguém, isso é a minha concepção, né, do termo, você sente falta de alguém naquele momento, que foi um momento ímpar. Um momento em que não vai se repetir naquelas circunstâncias. Então você tem falta da pessoa, você abraça e tal, dá aquela sensação boa, mas aquele momento que você vivenciou aquela troca, ele nunca vai voltar daquela forma. Então eu acho que a saudade é um termo que a gente não mata a saudade. Ela sempre vai estar lá, porque não volta aquilo que passou. É uma análise minha. E eu até perguntei para uma aluna minha de personal, antes da gente começar a gravar, eu estava dando aula para ela, e a definição dela de saudade foi tristeza, porque ela lembra do pai dela que já faleceu. Então, ou seja, é um termo abstrato, né, subjetivo, e que eu acho que a gente vai ter muitas interpretações para ele aí. Mas, para mim, não é algo feliz. É algo que a gente lembra de uma coisa boa, mas também lembra que aquela coisa boa não vai voltar nas mesmas circunstâncias e situações. É uma concepção que eu acho assim. Zimbrão, aqui eu fiz uma pesquisa para entender a palavra saudade. E tem uma conotação, inclusive bem pesada, que vem do árabe, que diz o seguinte, que as expressões suad, saudá e sauidá significam sangue pisado e preto dentro do coração, além de serem metáforas de profunda tristeza, né? Sim. Então, é uma palavra que está associada a um sentimento difícil, e nesse momento de pandemia, eu acho que saudade se associa a um outro sentimento que é o de culpa. Eu tenho saudade de ver a minha mãe e saudade de encontrar minha sogra. Mas e se eu matar minha saudade, será que eu posso carregar a culpa por algum ocorrido por conta do novo coronavírus? Todo mundo tem essa coisa da culpa. Será que eu posso ser o elemento transmissor de algo para alguém de quem eu morro de saudade e, de repente, no afã de tentar matar aquilo que é, segundo o Zimbrão, não morrível, entre aspas, eu poder comprometer a saúde de alguém? Marcão, e você, saudade? Se você pudesse abraçar alguém, eu sei que você está com Cláudia e com Luca, que vocês estão confinados. Mas daqueles não confinados, qual seria o primeiro ou a primeira a abraçar? Eu acho que eu vou na linha do Zimbrão. Seria minha mãe, mora em Brasília, está sozinha e tem 4 filhos e nenhum dos 4 por perto, porque não pode exatamente todo mundo com essa paura aí de poder... Ela é risco total, mais de 80 anos, tem dificuldade de respiração, então seria para ela.
Mas eu também fui dar uma pensada, né, aprofundada na palavra saudade, quando o Donald largou a missão do nosso primeiro encontro, e eu pensava assim, que eu não apanho muito dela. Assim, eu acho que, quando você falou até, quando você começou a contar do risco da palavra, eu achei que a gente tem, a gente acaba guardando no peito, por que eu não fiz antes, né? Uhum. Acho que tem um defeito de procura, assim, não, vou querer abraçar minha mãe porque, pô, eu deveria ter ido lá todo dia, se eu estou perto dela, ou eu deveria ter pego o avião para Brasília uma vez por mês, já que pode, né, quando podia. Por que eu não fiz isso lá atrás? Mas eu fui buscar e vi que eu sofro pouco. Eu vivo muito intensamente, né, meus projetos, as minhas paixões ou as minhas proximidades, e aproveito ele ao máximo. Então, as pessoas muitas vezes perguntam, como você começou contando aí das minhas 6 profissões, as pessoas perguntam, você gostaria de ainda jogar até hoje? Eu falo, não, cara, eu vivi lá os 13, 14 anos jogando, dos 13 aos 28, muito bem, guardo as memórias, eu acho que também tem isso. Eu sou muito de materializar, então eu devia ter pego, mas daqui a pouco, enquanto o comandante estiver falando, eu vou buscar ali. Eu tenho, cara, fotografia de eu com 12 anos, depois na Olimpíada, depois na Itália, e assim a mesma coisa em todos os lugares que eu passei. Então, acho que a hora que a gente aproveita bem o momento, a saudade nada mais é do que uma lembrança. Se você guardar, eu estou de frente para um quadro gigante que sou eu jogando na Itália. Assim, para mim, eu hoje falei com o diretor de vôlei do time que eu jogava, que ele está com problema de saúde, e, cara, isso aqui para mim me lembra todo dia um pedaço da minha vida que foi muito feliz, como o Zimbrão falou. Então, assim, mas sem o árabe. Eu tenho um nariz grande, mas eu acho que eu não tenho o coração machucado do árabe, não. Comandante, e o comandante? E, comandante, se eu passar a vela para o senhor, você aproveita o bom vento e manda a sua proposta do que é a saudade, como tá sofrendo com ela aí na quarentena. Então, eu também fui pensar, né, sobre a saudade. Engraçado, eu acho que aquilo que o Donald falou na introdução, né? A gente não sabe qual é o propósito do Quatrícios e tal. Para mim já está sendo maravilhoso, porque só da gente parar um tempo da nossa vida, né, que continua sendo corrida apesar da pandemia, para a gente pensar, por exemplo, numa coisa tipo saudade, né? O que é a saudade, como a saudade me afeta e tal, já é uma introspecção que eu já não fazia há, sei lá, 40 anos. Então, então já é muito legal. E quando eu comecei a pensar sobre a questão da saudade, para mim ela sempre foi muito presente. Ela permeou a minha vida inteira, porque eu entrei muito novo no Colégio Naval, em Angra dos Reis, né? 14, 15 anos, e deixei meus pais, minhas irmãs, em Niterói, onde eu morava. E fui ser interno, uma idade, né, pré-adolescente, praticamente, não sei. Naquela época a gente era muito mais bobo do que as crianças de hoje, de 15 anos, 14 anos. E eu fui sair desse regime de internato 7 anos depois, né? Então, eu fiquei 7 anos em internato. E saí para fazer uma viagem de 6 meses pelo mundo, de navio. O que também me trouxe muita saudade do Brasil, saudade das pessoas do Brasil. Na época eu tinha namorada, enfim. Então, foi uma coisa muito ruim. Eu voltei dessa viagem e fui mandado morar e servir em Belém. Passei 2 anos em Belém, cidade da qual eu nunca tinha pisado, né? E depois disso aí teve 16 anos de embarque, né? Mais de 1.200 dias de mar, fora os portos que a gente... Então, se for somar, aí fui morar em Brasília 2 vezes, fui morar em São Paulo, a família nunca pôde acompanhar por questões profissionais aqui no Rio. Então, se for somar esse período todo, eu acho que eu fiquei fora de casa, sei lá, 17 anos, 18 anos, 20 anos, né? Então, a saudade sempre doeu, né?
o Zimbrão falou aí que é uma coisa negativa, para mim sempre foi muito negativo, né? Quando eu comecei a pensar sobre saudade, eu pensei, cada vez que você desatraca, por exemplo, as comissões para a Antártica duram 6 meses, né? Então, quando o navio saía ali do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, largava a última espia e apitava, eu sabia que eu só ia rever aquelas pessoas 6 meses depois, né? Então, até hoje eu falando, eu sinto um pouquinho daquela dor daquele dia, né? Quando em 87 meu pai foi me levar também na Praça Mauá para pegar um ônibus da Marinha para me levar para o Colégio Naval, e eu sabia que eu ia ficar 1 mês de adaptação no Colégio Naval sem voltar para casa, até hoje, 33 anos depois, mais de 33 anos depois, eu sinto aquela dor. Estou falando e está doendo aqui. Uhum. Não tinha celular, não tinha, né? Quando acabavam as coisas, no período de adaptação, nem pensar, mas depois, quando o ano começou de internato, você ficava numa fila à noite, sempre à noite, era o único horário liberado, ficava numa Orelhão. fila, né? Bicha para ligar. O que é uma pandemia para o comandante? Então, eu acho que essa pandemia, realmente, com celular, com televisão, com família junto, Você está rindo da gente, né, cara? Não é agradável, mas que eu já passei por coisas piores. O Haiti foram 7 meses, né? Também numa situação muito difícil de violência, de fome, né? Aquelas pessoas passando fome, sofrendo muita violência. A gente mesmo alvo também de violência, né? Então, 7 meses lá, morando num container e sem voltar para o Brasil, Também era orelhão, porque não tinha WhatsApp, não tinha celular. Foi em 2007, já tinha celular, mas a gente não conseguia ficar fazendo ligação, que era paga, para o Brasil, né? Então, é isso. Eu acho que a saudade, ela sempre esteve presente na minha vida. Sempre esteve. E agora, no período de pandemia, mais uma vez, né? De quem, comandante? De quem mais? Respondendo a pergunta da pauta, quem mãe e tal, é muito óbvio. Eu abraçaria vocês 3. Comandante! Sinta-se abraçado. Comandante! E é uma coisa, né? Olha, deixa eu só fazer uma ponta interessante aí. Enquanto ele estava contando a saída dele para a Escola Naval, com a mesma idade que eu fui para a primeira seleção brasileira, que realmente eu acho que eu estou meio fora da curva, que eu estou fora da turma. Além da idade, eu peguei muito mais orelhão que vocês. Mas, cara, eu essa semana, eu vou mandar para vocês a foto quando acabar aqui. Eu mandei a foto dos 2 caras que foram comigo no ônibus para a Seleção Brasileira Infanto Juvenil, a gente morava em Porto Alegre, pegamos um ônibus para São Paulo. Mas, assim, foi uma alegria, uma comemoração de largar minha mãe e meu pai na rodoviária e ir pela primeira vez para São Paulo, eram 40 convocados. Eu vou mandar a foto. E é interessante isso, cara. Realmente eu não sei. Eu tenho meu coração um pouquinho mais de pedra, lá sei eu. Deus tá errado. Cara, mas é muito curioso isso. Desculpa, Vinícius. Não, nada, porque o Marcão já foi para 106 países. Você não sente saudade de casa, do vaso sanitário, do travesseiro? Não é possível, Marcão. Pô, e tem a coluna operada, o pescoço bichado, o braço operado, os 2 joelhos. Cara, sinto numa posição, mas em qualquer cama, mas não tenho isso, cara. Mas essa não filosofia do Marcão é interessante. E até, de repente, quando o comandante estava falando, também fiquei pensando, eu tive vida de atleta, que é esse giro, mas fui filho de milico também. Então, né, mesmo antes dos 13, eu já viajava cada hora num lugar, trocava de amigo, né, morei num monte de cidades também. Cara, eu acho que você vai aprendendo, não sei, você vai se descolando. E mais interessante ainda, se você perguntar para mim, eu tenho um amigo nos 200 países, cara, do movimento olímpico, em todos. Nesses 106 eu tenho
E tem cada história maravilhosa. O cara me dá um tapete. Tem um tapete aqui em casa que não cabe na minha casa. Eu ganhei no Quirguistão. O cara me deu um porre e eu ganho o tapete. Mas vale para a próxima rodada nossa. Vai você, Zibrão. Não, eu acho legal esse teu pensamento, porque é o conceito da impermanência, né? Que é um outro tema que a gente pode trazer, que é você não se apegar às coisas porque nada é para sempre, né? E isso é muito legal. Eu acho que você, tendo essa impermanência nessas relações, te torna um cara mais feliz, assim, fazendo a minha análise. Porque se você é um cara muito nostálgico, que se prende muito a coisas que já passaram, na verdade você não está vivendo o presente. Tem até um vídeo que rolou no WhatsApp e tal, que era a coisa de quanto tempo a gente vai passar com as pessoas que a gente mais ama. Por exemplo, é triste esse vídeo. Se pensar que a minha mãe mora em São José do Vale do Rio Preto, eu moro no Rio, e que eu a vejo 1 mês e meio, 2 meses, às vezes uma vez no mês, quando dá, pensar nas horas que eu fico com ela até o final da vida, fazendo uma estimativa, eu vou ficar com ela nem um dia inteiro até o final da vida dela. Isso é triste. Quando você faz essa análise, isso é assustador. Mas o que pode fazer diferente? Eu deixar a minha vida e ir lá morar com ela? Então, assim, não dá para a gente se prender a esse tipo de coisa. E aí tem uma outra questão também que é interessante, é que a gente vai muito mais a velórios do que a aniversários, né? Quando a pessoa morre, você vai prestigiar a morte do teu amigo. Que pena que ele foi sofrendo. E vários aniversários que ele te convidou, você não foi e deu uma desculpa, às vezes porque estava cansado. Então isso também é legal para a gente mudar essa concepção e essa relação com a impermanência e com a saudade também. Eu acho válido a gente ir por esse caminho também. Agora, Zimbrão, você tem essa leitura por um episódio que você passou, e exponho isso porque você é um palestrante e fala sobre esse episódio, a luta contra o câncer, uma luta que foi coletiva contra o câncer. Isso te fez enxergar a vida com esse prisma da impermanência de uma forma mais acentuada? Sim. Eu acho que esse é um processo natural do envelhecimento, né? Eu acho que a maturidade e o envelhecimento te faz ter uma relação com a impermanência, sabendo que quando a gente é jovem, adolescente, a gente acha que não morre, né? A gente, na verdade, até depois de velho mesmo, ninguém trabalha com a hipótese de que vai morrer a qualquer momento. Você sempre está postergando isso. Natural que isso aconteça. Mas a gente não vive como se fosse morrer, né? A gente vive como se fosse eterno. Por mais que a gente saiba disso, é a única certeza que a gente tem, mas é a maneira que a gente mais contradiz, né? Se mais contradiz da forma como a gente vive. Porque eu garanto que se soubesse que vai morrer... Pode ser um tema também, hein? Porque eu vou ser, novamente, eu vou estar do outro lado da balança. Vou anotar aqui. Porque... Bota um tema aí. Nas palestras que eu dou, e eu converso muito com pacientes, né, oncológicos e, às vezes, desenganados porque estão com câncer metastasiado, enfim. Eu gosto de frisar que a gente não sabe a hora que vai morrer. Então, por que uma doença, uma metástase, vai tirar a tua esperança de repente, se não tivesse um câncer, você ia morrer de um acidente amanhã. Mas está com câncer, de repente, vai viver 5 anos, 10 anos tratando aquele câncer. Então, usar essa relação da vida, né, com a impermanência, com isso, porque se a gente ficar pensando na hora que vai chegar ou pensar no que passou, a gente não vive o agora. Eu acho que o conceito do Marcão é o melhor e que a gente tem que pôr em prática. Não é fácil, tá, gente? Veja bem, é fácil falar. Mas eu acho que é uma maneira de você ser mais feliz, quando você põe em prática o poder do agora, né? Essa frase impactante que é o tema de um livro. Eu gosto muito dessa linha que você falou, Zimbrão, principalmente quando você fala em acúmulo de patrimônio. Eu estava discutindo hoje, eu sou conselheiro de uma assessoria de administração de recursos. E aí, o cara que está ali vendendo, está sempre vendendo para o cara ter mais, ter mais, ter mais. E eu conto a história desses 100 países que a gente viajou, que você tem fases para viajar, né? E tem fases que você não... E, na verdade, nessas fases todas, você tem uma dificuldade para não viajar. Na primeira, você tem saúde. Na primeira, ali logo depois da adolescência, você tem saúde, não tem dinheiro e tem tempo. Ou melhor, então vamos lá. Você tem saúde e tempo e não tem dinheiro. Aí chega no meio do caminho, quando você está, né, com 30 anos, 40 anos, trabalhando pra cacete, você tem dinheiro, tem saúde, mas não tem tempo. Não pode sair, não pode tirar férias, não folga sábado, não folga domingo, blá, blá. Aí quando chega na minha idade, com 60, o cara tem dinheiro, tem tempo, mas não tem mais saúde. Eu conto que eu fui para o Butão, 3 mil metros de altitude, mais 2 mil subindo de escada, eu fui com 30 e poucos anos, porque para deixar para ir com 60 não vai chegar lá em cima.
Eu com os 2 joelhos operados, coluna. Então, eu conto essa história para as pessoas, né? Não adianta eu vou guardar para deixar tudo para o Luca. Você sempre quer deixar um pouquinho, né, para quem vem depois. Claro. Mas, cara, aproveitar também o que você fez. Eu acho que linka com essa tua ideia aí. Agora, comandante, essa coisa do trazer da vida, o Zimbrão traz uma experiência que tatua o DNA dele, né? Tatua a genética dele para o resto da vida, né? E essa tua experiência de saudade, e curioso, eu não sabia que era tão pesada para você, embora seja seu amigo, seu vizinho. Falamos sobre as suas aventuras pelos mares da Somália contra os piratas, onde o seu nome é temido por lá, mas eu não sabia que era algo assim tão forte. E eu sei que num determinado momento da sua vida, você teve uma opção de ir para fora do Brasil. Pintou essa possibilidade. Só que para que você desse esse salto na sua carreira, você ia ter que, mais uma vez, experimentar uma experiência de saudade, porque a sua família não poderia acompanhar. A saudade pesou naquele momento de não dar o passo para o degrau acima? É interessante você citar isso, né? Eu acho que sim. Eu estou falando muito da saudade, não é propriamente da nostalgia, né? De algo que se realizou ou não se realizou e a gente tem saudade daquilo, ou então uma culpa por não ter feito. É mais a ausência mesmo, a falta das pessoas, a falta das coisas que a gente tem, que a gente chama de lar, né? Então, o episódio que o Vinícius está se referindo é porque na carreira militar, o Marcão é filho de general, conhece isso profundamente, você tem várias fases e chega uma época que é justamente a época de capitão de marinha-guerra ou de coronel full no Exército e na Força Aérea, onde a sua turma, alguns da sua turma são escolhidos para serem adidos navais ou adidos militares, no caso do Exército, adidos aeronáuticos, nas embaixadas onde lotam esses adidos, né? Então, normalmente são escolhidos, né? Normalmente não, sempre são escolhidos os mais pontuados e tal. Então, quando eu fui promovido a Marinha-Guerra, a gente já começa opa, daqui a um ano vai sair a relação aí dos adidos e tal. E eu sabia, eu tinha informações de que eu estava muito bem pontuado dentro da minha turma. Então, provavelmente, eu iria ser um dos adidos. Não sei, não tenho a menor ideia de qual seria o país, mas eu seria adido, né? Eu tinha grande chance de ser adido. E era uma coisa que eu sempre quis, né? Desde que eu entrei no Colégio Naval, poxa, um dia eu vou ser adido na Inglaterra, na Itália, na Espanha, na Argentina, sei lá. Onde hoje inclusive, estão muitos dos meus amigos de turma, exercendo o cargo de adido naval. E aí eu falei, poxa, que legal e tal. De repente eu me dei conta de que assim como eu fui morar em São Paulo, em Brasília, em Belém, sem a minha família, porque a minha esposa trabalha no Rio, eu ia estar num dilema. Ou ela ia pedir demissão, né, e ia me acompanhar, mas aí era também um egoísmo tremendo da minha parte, ela largar uma profissão de mais de 20 anos, né, para me acompanhar por 2 anos, porque é um temporário, uma profissão temporária, ou então eu iria mais uma vez para longe, ficar 2 anos, que fosse na Itália. Olha que maravilha, ser adido naval na Itália. Mas eu ia ficar lá. E assistir os jogos do Marcão lá. Pô, e aí o time jogar, pô. Então, eu sei o que é morar em Brasília sozinho, em São Paulo sozinho, que também são cidades ótimas, mas é muito difícil chegar depois do trabalho ali e não ter com quem conversar, não ter com quem jantar sozinho, ligar a televisão, enfim. Seria uma experiência pela metade, né, ou até menos do que pela metade. E aí eu realmente decidi
Aí, junto com isso, nada acontece também isoladamente, né? Como se diz lá na segurança de aviação, são vários fatores contribuintes, né, para o efeito dominó. Aí também fui convidado para trabalhar numa coisa fora da Marinha, e aí eu decidi sair, fui para a reserva remunerada. O que me doeu muito. Nos primeiros 6 meses, assim, eu fiquei mal pra caramba, porque a gente entrou com 15, saiu com 45, aquilo ali está entranhado em você. Me doeu pra caramba, mas aí eu fui, e hoje eu não me arrependo nem um pouco dessa decisão. Acho que foi a melhor decisão na época. Marcão, você tem saudade de quadra? Não. Não? Tenho da minha brincadeira ali da areia que a gente faz agora ali na frente do Barra Mares. Com Mas quem? do tempo que eu joguei. Pô, ali é um velho ball. Mancha velho ball? De voleibol é velho ball. O Bernard, Robson Caetano, Zico, Júnior. Só tem coisa velha. É o vovôlei, é o vovôlei. É o vovôlei, velho ball ou vovôlei, quem quiser, vá no Barra Mares assistir qualquer dia da semana, todo dia a Rede Arma, depois de qualquer horário. É muito legal, assim, é uma diversão para a cabeça, principalmente. Fisicamente é uma loucura, porque você acha que você ainda salta, que você ainda ataca, mas o corpo ele não aceita esse teu otimismo, né? Então, se a gente for, a gente vai tomar uma escova, né? Se a gente for, a gente vai tomar uma escova. Uma escovadinha vai, mas no outro dia, se você vier me visitar, eu vou estar na máquina com alguém em cima, né? Mandando bala, porque realmente fica difícil para o físico. Mas, assim, da quadra não tenho, cara. Eu nem jogo outro dia. Eu tenho um vizinho aqui que ele adora ver jogo de vôlei. Então eu desço com o cachorro e ele desce também. Você viu o jogo de 1990, Brasil e Rússia? Eu falei, não. Pô, mas como, cara? Você não vê jogo? Você que estava comentando. Eu falei, cara, que tem, né, o Sport TV está repetindo, né? Todos os Sport TV estão repetindo um monte de coisa. Mas você estava comentando o jogo. Eu falei, cara, não tem mais saco. Não, mas era o feminino que foi campeão olímpico. O cara falou, feminino, aí que eu não vejo mesmo. É engraçado isso. Vai me passando, assim, as etapas e eu tô na boa, assim. Eu gosto de brincar. Marcão, mas na quadra, zero. A vida do atleta profissional me parece muito difícil, né? Muito difícil. Porque a gente só vê na hora do jogo ali, é o mó barato, o estádio gritando, teu nome e tal. Mas por trás daquilo ali tem muito treinamento, tem muito esforço, tem muita dor física, né? Sim. Não, e você paga um preço muito alto, né? O Zimbrão pode contar bem isso, que a coisa mais fácil que tem é jogar, no nosso caso jogar ou competir no caso dele, né? Mas o mais difícil é treinar, né? 6, 7 horas por dia para chegar o dia do jogo. O dia do jogo é mole. É festa, é a melhor coisa. Adrenalina, arquibancada cheia, vamos embora pro jogo. Agora, todo dia, 300 saltos, 500 saltos, não sei quantos quilômetros, 50 quilômetros, 100 quilômetros, 200 quilômetros que ele faz, pedalando, correndo, nadando, etc. Essa é a parte dura. E depois o preço que você paga, né? Eu, desde os 13 anos, eu fiquei sem final de semana, sem ir à festa, sem fumar, sem beber, cada hora num lugar. Isso, quer dizer, essa adaptação que eu tive, com certeza, ela foi empurrada para isso, porque, né, eu vou jogar num time que for melhor para mim, independente se ele ser na Itália, em Belo Horizonte, em Porto Alegre ou no Rio de Janeiro. E abrir mão de um monte de coisa, mas é uma escolha. Aí isso sim, se me perguntar, mas se voltar lá atrás, de novo, com 13, com 15 para 16 anos, você faria a escolha de novo, largaria engenharia, deixaria a família em Porto Alegre? 100%. E você parou com que idade, Marcão? Cara, parei muito cedo, parei com 28 anos, uma cirurgia na coluna, estava jogando na Europa, última temporada da Europa, comecei a sentir uma dor na perna, a dor trocou de perna, o cara falou, opa, isso não é muscular, isso é neurológico. E aí eu tinha uma hérnia lombar, operei e parei muito cedo. Mas, graças a Deus, tinha me preparado para fazer alguma coisa em paralelo, continuava estudando, que não é o normal, né, de um atleta olímpico. Assim, eu era muito mas fora da ainda curva. Assim ficou 15 anos nessa rotina de não ter final de semana, de não ter... Total. O comandante... E eu vivi desculpe, Zembrão, só para concluir, eu vivi 2 mundos diferentes, que é o mundo da quadra e o mundo da praia. Eu gosto muito de contar isso
porque nas empresas são dois negócios diferentes, né? Porque na quadra você é quase que um funcionário de uma empresa, um funcionário de uma estatal, né? O cara que te escolhe, ele escolhe quem vai jogar com você, o treinador que vai ser, a cidade que você vai jogar, e ele te paga no dia 30, né? Regiamente, dia 30 cai lá a moeda. Quando eu fui para o vôlei de praia, eu joguei com o Bernard, eu joguei 3 mundiais de praia, aí você passa a ter a tua startup, a tua pequena empresa, né? Então você tem que arrumar patrocinador, você escolhe com quem você vai jogar, você contrata o treinador, você escolhe que campeonato você vai participar, e você compra a tua passagem, você faz o teu check-in, não fazia nada, né, quando eu era jogador de quadra. Então são 2 experiências bem legais que me ajudaram depois na sequência. Interessante. Não, eu ia fazer uma observação aqui, porque o comandante falou uma coisa interessante. Eu, como não sou militar e sou leigo, e um monte de gente que pode estar assistindo a gente também, ele falou em reserva remunerada. Você quis dizer aposentadoria, né? Não é aposentadoria. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Não, na verdade... Reserva remunerada, eu falei, isso é uma maneira educada. Ele não quis dizer que se aposentou, não? Não, mas o nome é esse mesmo. E eu estava falando com o Donald até sobre isso ontem. Curioso, né? Muito curioso que a gente falou disso ontem. É mesmo? Porque é o seguinte, o aposentado é o reformado. Então, eu estou hoje na reserva remunerada. O reformado também é remunerado, mas não tem esse nome, reforma remunerada. Entendi. Mas eu estou na reserva. Então, se houver qualquer... Você pode ser convocado, né? Entendi. Eu sou convocado. Qualquer necessidade, uma crise, ou até um trabalho que seja... que não é o caso, mas que só eu consiga realizar aquele tipo de trabalho, aquele tipo de projeto e tal, a Marinha me chama de volta e eu volto a trabalhar. Você passa para reforma... Volta por escolha ou volta obrigatório? Volta obrigatório. Volta obrigatório. Inclusive, eu tenho que me apresentar anualmente na Marinha, enquanto eu sou da reserva. Então, todo ano, no mês do meu aniversário, eu tenho que ir na Marinha, me apresentar, me colocar à disposição e tal. Isso é para você não sentir saudade. Também. Mas Zimbrão, aí, depois de 12 anos... Esse é um outro assunto aí, Donald. Anota aí, hein? Aposentadoria. Esse é um outro assunto. Vamos ter choque de ideias aí com a aposentadoria de atleta, aposentadoria de executivo. Acho que é legal. Gostei, é sério. Não, e é um assunto que mudou esse ano. Previdência, gente. É isso aí. A gente ficava 30 anos no serviço ativo e agora são 35, né? Aumentou 5 anos. Então, aí depois, por exemplo, eu saí da Marinha. Depois de 12 anos na reserva, aí você passa para a reforma. Porque aí se considera que você já perdeu, já não conhece tanto assim da força, não conhece, já perdeu as suas habilidades, por exemplo, como navegador ou como comandante de navio e tal, e aí você não serve mais. Trazer você de volta seria temerário. Então é melhor você ficar realmente aposentadão lá. Então tem uma diferença. É o termo engraçado, Zimbrão, reserva remunerada. Né? Zimbrão, você estava falando que é civil. Eu também sou civil, mas eu fiz muita reportagem no meio militar e por isso, tocando nesse ponto do comandante, quando ele entrou para a reserva, eu acompanhei muito de perto, Marcão, eu fiz muita reportagem lá em Pirassununga com o pessoal da Esquadrilha da Fumaça. Não tem nenhum voo parecido com aquele, nada é tão apaixonante, nada mexe tanto com o piloto. E quando ele cumpre a missão dele na Fumaça, no EDA, Esquadrão de Demonstração Aérea, tem um downgrade ali, emocional, físico. Então, muitos caem em depressão. Por isso que eu fiquei muito preocupado com o meu comandante, meu vizinho, meu amigo. E o atleta também, esse é o assunto do atleta, O atleta mesmo. O atleta também. Aposentadoria, o momento de aposentadoria é muito difícil. No meu caso, foi forçado. A gente vai, vamos ter esse papo numa outra hora nossa, mas quando não é forçado, quando é meio forçado por situação que ele não tem controle, né? Não renova contrato, não é contratado por alguém, pego no doping, né? É bem difícil, principalmente para a cabeça. Aí tem umas 50 histórias para contar.
Ô, Zimbrão, conta uma coisa. Já que o tema aqui é saudade, e para a gente entrar num dos valores que nos fazem amalgamar essa nossa relação aqui, que é a inovação, né? Como é que você está matando a saudade dos seus alunos? Você está dando aula de forma remota. Você acha que muitos dos que estão fazendo aula de forma remota continuarão pós-pandemia com vacina e companhia? Pô, é legal essa pergunta, né, dona? Porque é um mundo novo, né, que a gente está lidando com essa relação por vídeo. Eu confesso que, no primeiro momento, foi estranho, assim como tudo novo, né? Mas agora, depois de 3 meses, eu tô bem adaptado e vou te dizer que eu estou até gostando, assim, sabe, dessa maneira. É óbvio que tem limitações, né? Em termos de treinamento, em termos de controle de cargas, de execuções de movimento, uma série de coisas. Mas em se tratando de alunos que eu já conheço há anos e estou trabalhando com eles, assim, a perda não é tão grande. Eu acho que, assim, para captação, né, de novos alunos, enfim, já teve alguns alunos me procurando para começarem a treinar e eu fiquei meio sem saber como agir, porque como eu vou começar um trabalho de treinamento físico para um indivíduo que eu não conheço, não vi, não avaliei, né, não tive essa anamnese. Então, assim, isso ainda para mim é um ruído, é complicado, porque não é, eu acho que nem é porque eu sou de uma geração passada, não, eu acho que é muito impessoal, né, você ter uma relação desse tipo, como N outras, sem ter um mínimo de contato, né. Então, isso ainda não estou sabendo lidar. Mas eu acho que veio para ficar. Eu acho que é um recurso, por exemplo, um cliente, um aluno que se mudou para Singapura e eu já conheço, já treinava comigo, ele pode continuar treinando comigo remotamente. Então, eu acho que isso é um recurso e eu acho que com 5G a coisa vai ficar infinitamente melhor, que a gente não vai ouvir assim, esse delay, esse eco que algumas vezes a gente tem. Então, eu acho que a qualidade da imagem vai ser extraordinária. Eu acho que isso... Até a cirurgia robótica a gente vai ter, né? Vai ter condições de fazer remotamente o cara lá nos Estados Unidos e operar um paciente aqui. Sim. Então, assim, o 5G pode propiciar isso. Então, eu acho que veio para ficar. A gente tem que se adequar e aprender a lidar com isso. Anota aí tema, Macão. Anota aí, ó, tema, o novo normal aí, tá vendo? Anota aí. Essa parte aí, eu diria que já está, Zimbrão. Assim, do meu lado, né? A gente usa, eu conto também lá no livro, no acidente da Laís Souza, eu usei um médico nosso que fica em Miami, ele é especialista em telemedicina, e aí a gente levou, nós tínhamos em Londres e no Rio, a gente brincava, não falava sério, porque era verdade. Nós tínhamos os especialistas do mundo inteiro com a gente, porque você consegue hoje, com as máquinas que existem, operar já é mais detalhe. Esse cara opera, esse é um brasileiro chamado Antônio Marcos, ele opera o exército americano no Afeganistão, aonde foi na Palestina, ele opera à distância. Mas a gente fazia uma menina quebrou machucou o pescoço do vôlei, eu acho que foi em Guadalajara, se eu não me engano, e foi atendida por São Paulo, porque em Guadalajara não tinha um especialista de cabeça e tronco. Então, acho que a tendência da telemedicina, ela só... Tudo nesse novo mundo, nesse mundo digital, aproveitou esses 3 meses para acelerar 3 anos. Então, com certeza, você estava preparando para daqui a 3 anos dar esse tipo de aula que você está dando agora, né? E eu tenho o outro lado, né? Do susto, no caso do negócio do Zimbrão, eu sou sócio minoritário, bem pequenininho, mas sou sócio de uma rede de academias, que é a Bonitec, e, cara, apanhamos pra cacete, né? Assim, a empresa está apanhando muito porque está fechada, está fazendo um monte de investimento novo para poder receber, e eu acho que muita gente não vai voltar. Eu estou fazendo aula em casa com o professor da Cláudia, que é de ginástica artística, estou adorando. E no caso que você falou de Singapura, a Cláudia amou essa nova modalidade, porque ela vive viajando, viaja mais do que fica em casa. E aí, cara, você acaba levando o teu elásticozinho, leva o teu negocinho, mas faz sozinho. Agora que já pegou o ritmo, né, dos horários e do cara pegou a manha de fazer, isso virou normal total. O comandante está treinando, comandante? Você está falando da Cláudia aí, mas eu acho que o público aí não conhece quem é a Cláudia. Pô, então eu vou começar mostrando aqui o livro. Ela escreveu esse livro aqui em 2014, chama Quer Viajar. O nome dela é Cláudia Alechaviches, esse nome aqui lituano. Ela tem um blog lá com 150 mil seguidores. Fala de viagem desses 100 e tantos países que a gente rodou. E tem um site onde tem todas as dicas do mundo inteiro. Assim, meus amigos, a turma da nossa turma, não viaja sem dar uma olhada lá, chama
é www.viajarpelomundo.com. Assim, vale a pena quando for viajar. Assim, e ela só tem fotos, só tem texto de onde nós estivemos. Né? Alguém falou que é legal aquele hotel ou que é legal aquele restaurante. E não tem quase publicidade, ou seja, não tem matéria paga do hotel que pediu, não rola. Então isso para a gente é muita referência. E essa lituana aí, que é brasileira na verdade, mas é neta de lituano. Legal. Gente, está chegando ao fim, infelizmente, o nosso primeiro episódio. Queria agradecer ao Dani Di, do Estúdio Rastro, que comprou essa ideia e gravou esse podcast. Dani, muito obrigado. Que seja o primeiro de muitos episódios. Aos outros Vinícius também, muito obrigado. E, comandante, aquele abraço. O comandante está querendo nos abraçar, e um abraço para o comandante. Se você curtiu o primeiro encontro dos Quatrícios, mande uma mensagem para a gente nas redes sociais. No Instagram eu sou @Vinícius Donola. Zimbrão é @Zimbrão, só que Zimbral sem o tio. O comandante é @MVA Silveira. Marcão é Marcos Vinícius Freire, tudo junto. Deixe seu comentário, a sua sugestão de tema e a gente se vê no próximo episódio. Patrícios, um abraço.